queria saber, na visão do professor, qual é o que é para si a morte, professor? Ainda começamos bem, já, sim. Ou seja, o que é para si a morte? O que é que existe para lá da morte? Na opinião do professor? O que existe para lá da morte, eu ainda não sei, porque ainda não morri. Pelo menos no sentido literal do termo. Mas se eu me agarrar a outra mestre que eu tive, embora a título póstumo, que é o Fernando Pessoa, eu direi sempre que a morte é a curva da estrada, que morrer é só não ser visto. Mais nada. Isto é a melhor definição de morte que eu ouvi até hoje. É dele. Se formos olhar para aquela coisa que anda ali entre, não é bem a mística, mas uma certa, a mística sim, porque ela também existe, não é? E a quântica e essas coisas, eu direi que a morte acaba por ser um estado alterado de consciência. Muito bem. É uma alteração daquilo que nós conhecemos como o estado de consciência objetivo. Já é qualquer coisa de subjetivo. Mas o que é que muda? É a volatilidade? É a volatilidade. Neste momento há grandes estudos feitos em várias universidades altamente respeitadas, nomeadamente as alemãs, por exemplo, têm estudado imenso o fenómeno da morte. Eu já estudo o fenómeno da morte ou tento estudar o fenómeno da morte desde há anos e anos. Tem um livro sobre experiências quase morte. Tem. Isso já é uma velharia. Foi feita em 2006. E estava eu para aqui a pensar na morte. Sim. Não é na morte da bezerra. Sim, não, E apareceu-lhe os vivos a fazerem das dizer mortes. que há vários estudos científicos feitos sobre que refutam a ideia da morte como um fim. O que dizem é que na realidade, aquilo que é físico, ou aparentemente físico, que acaba também por ser energético, parte da matéria, sim, se destrói e que se funde, o que para mim é uma coisa que faz todo sentido, se funde com aquilo que é uma coisa incomensurável de que nós não conhecemos nada, a não ser 10 graus, que é o cosmos. Nós Manel, para uma cabeça não tão ampla como a minha e como a sua, eu não tenho nada disso. Como é que se estuda cientificamente, como é que se estuda algo que não se conhece, pelo qual nós ainda não passamos? Mas há uma coisa que eu ainda há bocadinho dizia, tem piada, há bocadinho eu dizia isso aos meus alunos na universidade, que tudo começa por um pensamento de e se for assim. O Einstein dizia isso muitas vezes. Sim, praticamente todas as descobertas que eu fiz começaram por uma interrogação. Espera aí, será que isto é assim? E é assim que começam as minhas. Será que a ciência foi contaminada por uma coisa chamada fé? E vice-versa. Eu tenho alguma relutância em isto, parece quase uma coisa que se fosse há uns séculos atrás eu ia parar à fogueira. Eu tenho tenho cada vez mais relutância em considerar a ciência como tal. A ciência é o epifenómeno de uma coisa muito mais vasta chamada conhecimento. E onde é que nós vamos buscar os grandes conceitos do conhecimento? Há sabedoria maior que é a filosofia. Que é a Sofia, sabedoria. Então é o nome de senhoras. Mas é muito engraçado porque aquilo que afastou nos tempos os positivistas, as pessoas que acreditam que 2 mais 2 é 4 e que acreditam em coisas em que a evidência é provada, é precisamente o que os afasta da religião, é exatamente isto que nós estamos a falar. Por exemplo, os dogmas. Eu não consigo, eu concretamente não consigo acreditar num dogma. Aquilo é o que é porque sim, tenho que dizer que é aquilo porque alguém me diz que é aquilo. Exato. Embora não se consubstancie em nada. Não estamos aqui a voltar a um tempo antes. Eu acho que não, porque há duas coisas que normalmente são confundidas uma com a outra e não têm que ser confundidas. São? Misticismo é uma coisa, a religião é outra. Sim. A religião
não é misticismo, embora haja místicos nas religiões. Mas há muito místico fora das religiões. Eu vou aqui dar um exemplo. Dar um exemplo muito interessante de um homem que eu conheci bem, que não sei se já terá falecido, que era um sociólogo brilhante. E que era o mais agnóstico que poderia haver. Era de um agnosticismo chamado Moisés Espírito Santo. Vejam bem o nome dele. Era um agnóstico. O Moisés Espírito Santo, um dia, quando se ouve aí assim uma baforada, e hoje está a haver outra vez, de estudos sobre o fenómeno de Fátima, eu faço parte desse grupo que neste momento está a estudar outra vez o fenómeno, mas eu recordo-me desse Moisés Espírito Santo dizer uma coisa fantástica. Nós convidámos-lo para fazer uma palestra sobre Fátima, e já sabíamos que ele ia falar mal daquilo, e às tantas ele, irritadíssimo lá com umas perguntas que lhe fizeram, assim: mas que é Nossa Senhora, qual Nossa Senhora, qual carapuça, qual Nossa Senhora nenhuma, não houve cá Nossa Senhora nenhuma, e depois baixa a voz e diz assim: mas que se plasmou um ser de luz que nós desconhecemos ali, plasmou. Um agnóstico a dizer isto. Mas tem piada, que acho que foi o Dom Carlos Azevedo, que é bispo ou cardeal neste momento em Roma, que disse exatamente mais ou menos a mesma coisa há uns meses atrás. Disse: o quê? Nossa Senhora vira aos trambolhões lá de cima de onde ela estivesse, ou no céu, ou o que é que foi, para se pôr ali em frente a 3 pastorinhos. Isso é um disparate. Não. Caramba, ele disse isso? Disse. Acaba por dizer a mesma coisa. Acaba por dizer praticamente a mesma coisa que o Moisés Espírito Santo, agnóstico, confesso, e militante, e mais do que militante, agressivo mesmo, muito agressivo, disse. Então, portanto, a ver se eu compreendi, a teoria mais assente é que isto foi uma experiência que nós não conseguimos explicar, ponto. Qualquer coisa que se manifestou ali, chamemos-lhe extraterrestres, está processado. Chamemos-lhe extraterrestres, chamemos-lhe intraterrestres, chamemos-lhe uma coisa muito interessante, é uma hipótese que eu não sei se subscrevo, mas que acho interessante, é dos crononautas. A pergunta que faço é: o homem no seu sentido lato, não este homem. Não, o homem. Procura a vida depois da morte. É morte, pois. Procura outros planetas, a vida noutros planetas. Procura perceber coisas que aconteceram noutras épocas, quando este homem não estava cá, e muitas vezes esquece do que está ao lado. Porquê? Isto é todo este interesse, para além do interesse próprio das coisas, as coisas de facto têm o seu interesse, mas a nossa, enquanto homem, com H grande, procura por as coisas é uma fuga à realidade. É uma fuga à realidade e é uma procura do desconhecido. É uma procura do desconhecido com base numa coisa que se chama ignorância. E o homem tem um certo horror, como tem um horror ao vazio. Nós temos, a natureza tem um horror ao vazio, não é? Pelo menos é sim, o que dizem. Eu já acreditei mais nisso. Acredita em Jesus? Acredito. Acredita que existiu? Qual é a sua visão sobre plenamente, Jesus? Quem é que acha? Quem é que ele foi? Jesus foi um homem extraordinário que é um profeta das 3 religiões abraâmicas: da judaica, da islâmica e da cristã. E não católica. São coisas diferentes. Em cada uma das religiões ele foi talvez o homem dos homens mais sublimes, com Buda, juntamente com Buda. Eu tenho uma admiração. Quando me perguntam: mas qual é a tua vertente mais mística ou qualquer coisa parecida com não sei o quê? Eu sou uma mistura do budismo, de Buda, budista, shintoísta também. Isso dizia o Fernando Pessoa, num poema lindíssimo que tem. Budista e cristão primitivo, a cristianismo do peixe, do símbolo do peixe, o cristianismo de Jesus, de Yeshua, ou de Yahvé. E qual é a diferença desse cristianismo? Completo. Adulteraram tudo. Criaram uma teia de mentiras e de, na minha opinião modesta, adulteraram as escrituras, adulteraram uma série de coisas. Acho que aconteceu. Inclusive, deixem-me lá que vos diga, inclusive o calendário está errado, porque o Papa, agora esquece-me o nome dele,
disse lá um monstro qualquer. Francisco? Não, o Francisco é boa pessoa. O Francisco é uma joia de homem, na minha opinião. Houve um Papa na Idade Média, que disse para um monge reorganizar o calendário, e ele enganou-se, e nós não estamos nada em 2021. Acha que aquilo que aconteceu com o cristianismo é aquilo que acontece com uma vítima que se torna abusador? Sem dúvida nenhuma. Não, eu diria mais que o catolicismo. Catolicismo é o cristianismo, sim, catolicismo. O cristianismo é outra coisa. Sim, é catolicismo. Sim. O cristianismo é outra coisa. O cristianismo primitivo estava bem. Aliás, nem Jesus, nem Maomé quiseram criar religião absolutamente nenhuma. Eles eram duas pessoas que se preocupavam com os problemas dos outros. Quiseram criar uma espécie de revolução cultural sem cunho ideológico. E onde é que eles buscaram a inspiração, na sua opinião, professor? É neles mesmos e nas necessidades dos povos. Mas não acha assim que Cristo tem assim umas linhas de pensamento muito pré-socráticas? Cristo é um nome mais para o grego, Cristo. Mas não acha que a linha de pensamento dele não existia, não era uma linha já de Tales de Mileto e por aí fora? Mas atenção, há uma coisa que se fala pouco, não há certezas, e portanto eu se calhar vou dizer outra coisa que me mereceria ser crucificado, ou coisa que valha ou aqui não, aqui ninguém. Não. Sai daqui com vida. É que nós desconhecemos 30 anos da vida de Jesus. Exatamente. Ele aos 13 anos desaparece. Pois. E garantem os budistas que ele teve no Tibete. Garantem os hindus que ele teve na Índia. Garantem os egípcios que ele teve nas escolas de mistério do Egito. Em Heliópolis, por exemplo. Garantem os gregos que ele passou por lá. Os gregos também dizem. Portanto, ele esteve lá. Ele foi beber a várias... E quando vem, segundo dizem alguns textos, não é? Que a Igreja não aceita, a Igreja católica não aceita, eu creio que alguns cristãos aceitam isso. Ele vinha cheio de conhecimentos, deixou lá alguns dos conhecimentos dele, e vinha cheio de conhecimentos de outras civilizações. E quis aplicá-los. Bem, eu agora ia dizer uma coisa que não se deve dizer, mas terá sido, foi a morte do artista. Foi talvez a morte do artista. Isso é que foi crucificado. Mas isso é uma nova teoria que aparece em 2 ou 3 livros. Tenho que fazer esta pergunta, que para já é uma das perguntas que geralmente fazemos aqui, mas vai ter que ser, porque eu estou a olhar para si. Já estou aqui a voar. Se é que a coisa aconteceu assim. Se tivesse um superpoder, qual é que seria o seu? O meu superpoder, humildade. Mas isso o professor já tem demais, até, na minha opinião. Não tenho. Não tenho o suficiente. Não tenho. Ok, então o meu superpoder seria a humildade. Porquê? Porque não é? Porque sou demasiadamente imperfeito para ser humilde. Mas é humano, não é, professor? Demasiado humano. Então, isso é um texto do Nietzsche espetacular. Mas não é precisamente a imperfeição que nos é exatamente a imperfeição que, nesta altura da minha vida, me faz estar numa, vamos usar um termo muito que eu gosto muito, obriga-me a continuar na demanda da humildade. E porquê que a humildade é um superpoder? Porque é o sublime. É aquele em que nós sentimos que só somos mesmo que nada somos. E então, a partir daí, isto é um princípio do Zen, é muito interessante. Quando achamos que estamos no zero, é a melhor maneira de chegarmos ao todo, porque senão estamos cheios de vícios. Na sua imperfeição, o que é que o irrita? Coisas que o irritam? O que é que me irrita é não poder ser melhor comigo e com os outros, sobretudo com os outros, para depois comigo. Ok, isso é que irrita nos outros. Ainda mais do que o professor é. Professor, eu acho que esse é precisamente o seu problema, professor, é que o professor é bom demais para as pessoas. Mas os outros ainda o irritam? Muito. Sim. Sobretudo as injustiças, sobretudo a incompetência, sobretudo a soberba, isso irrita-me de sobremaneira. E eu apanho com isso todos os dias. E tenho uma...
Eu não sei o que é a palavra ódio. No meu vocabulário existe a palavra ódio. Sim, no meu vocabulário, porque existe ódio no vocabulário. Mas no meu vocabulário pessoal... Sim, não há nada ou ninguém que odeie. Agora, professor, mas com esse superpoder... existe. Professor, diga-me uma coisa, com esse superpoder, quantos dias é que o professor durava nesta terra com esse superpoder da humildade? O professor tinha super humildade, não sobrevivia um dia. Se calhar não demorava nem um minuto, mas pelo menos morria feliz. Mas vivia infeliz, não é? Porque as pessoas atacavam, não é? Já me atacam, mas esse problema não é esse. Mas porquê? Porque é demasiado humilde. Não sei. Mas é isso? Não sei. Mas ainda se preocupa com o que as outras pessoas pensam nesta fase da vida? Não. Nem nesta fase, nem noutras. Já me preocupei-me há muitos anos atrás. Depois às tantas, como diz o outro, Fernando António Nogueira, de Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu primeiro estranhei e depois entranhei. E entranhou o quê? Entranhei essa forma das pessoas, enfim, me avaliarem. Porque na realidade diz mais delas do que de si. Sim, como dizia se não estou enganado, vamos lá ver se eu não me engano, como dizia um homem com quem eu não concordo muito, com o Freud. Quando Paulo fala de Pedro, fico mais a saber de salvo erro, Paulo do que de Pedro. Exato. Portanto, é isso. A vida depois da morte, ou aquilo que acontecer depois da morte, interessam muito. Há ainda algumas coisas em vida, nas pessoas que vivem, que o interessa. Estamos a falar de comportamento humano, não estamos a falar nada de ninguém específico, da família, não é nada disso. Então não há manifestações de bondade, manifestações de criatividade, manifestações de desapego. Desapego, no bom sentido do termo, obviamente. Sim. Não devemos ser tão desapegados assim. Então não há, claro que há. Como dizia o Padre Américo dizia: não há rapazes maus. Eu direi: ainda há rapazes bons, pá. Ainda há rapazes bons, rapazes e raparigas. Isso é uma razão maior para eu continuar a acreditar. Como é que vê o futuro agora com estes eventos todos da inteligência artificial? Já lá vamos à inteligência artificial. Deixa-me só fazer mais uma questão. Mas a inteligência artificial é uma coisa fantástica. Como é que mede para si a inteligência de alguém ou de algum ato? Através da sua capacidade de desempenho. E não lhe chamo inteligência, chamo-lhe... Isso é talento? Isso é... Talento. Chamo-lhe talento, chamo-lhe diferenciação, chamo-lhe o que quisermos. Não lhe chamo inteligência. Não é? São aptidões. Somos diferentes. Sim. Somos diferentes uns dos outros. Então, e como é que vê este evento da inteligência artificial? Fui eu que o roubei. Não. Vamos lá voltar à inteligência artificial. Não. É um assunto que eu vejo com preocupação, professor. Eu também. É uma coisa que me preocupa. Eu também. E queria saber a sua visão. Aquilo que vocês chamam de inteligência, chamemos de artificial, se for usada para bem dos outros, ou seja, num contexto terapêutico, encantado, na indústria, para construir carros mais depressa, para construir outro tipo de, não que seja uma batedeira mais depressa, tudo bem. Agora, para manipular menos, por favor, parem com isso já. Vão dar cabo do resto da civilização. Porque, para já, a inteligência artificial sempre existiu. A gente é que lhe dava outro nome. Mais do que a inteligência artificial, quem a cria é o homem. A partir daqui, se ela se torna autónoma, se ela se alimenta, se ela se ramifica, já são outros 500. E podemos falar nos malefícios e benefícios também para a ciência, não é? E para a medicina, dos benefícios também da inteligência artificial. Agora, a montante disto está quem a cria. É exatamente a mesma coisa numa situação mais comezinha, mas não menos importante, como as redes sociais, que hoje em dia são aviltadas por toda a gente. Esquecemos só de uma coisa: quem construiu foi o homem, quem utiliza mal também é o homem, ou seja, nós somos o princípio e o fim, o alfa e o ômega de tudo. A mente, na minha modesta opinião, é o sublime, a forma mais sublime de informação. É a forma mais sublime e mais intangível. Eu considero, se nós fôssemos infinitos, a mente seria infinita. Fala-se exatamente da mesma maneira acerca da linguagem.
nós fôssemos seres infinitos, a linguagem seria infinita, porque nós íamos constantemente inventando cada vez novos vocábulos. E a informação é infinita. Ok. Nós temos falado muito. É tão infinita como o cosmos. Atenção que eu não acredito na teoria do Big Bang. Que vale a pena. Sim, basicamente é o Euromilhões. É o Euromilhões, mas quando me até falam... porque já tentaram reproduzir em laboratório, não conseguiram. Quando falo da teoria do Big Bang, eu digo assim: sim senhor, o átomo primordial estava aqui, mas o aqui tinha que estar no outro lado, e o outro lado tinha que estar no outro lado, e outro lado, e outro lado, e outro lado, e então não aconteceu nada. Aconteceu, sim senhor, que algo que se formou, não sabemos de onde. Não vale a pena as pessoas muito... Mas não é um caldeirão orgânico, não é nada disso. Não é. Isto remete para uma teoria que é, neste momento e nos próximos que se avizinham, insolúvel, que é a teoria do infinito. Manel, se pudesse voltar atrás, o que é que mudava? Tudo. Na sua vida? Tanta coisa. Isto é engraçado. Fazerem-me perguntas que me têm feito ultimamente, ou melhor, que eu tenho feito a mim mesmo ultimamente. O que é que acha que isso quer dizer? Antes de responder à outra pergunta, agora responda a esta. Qual que é que acha, esta questão de estarmos a fazer perguntas que tem feito a si mesmo ou que alguém há uma hora lhe fez? Inconsciente coletivo, se quisermos, do Jung. Okay. Tudo, existe aquela coisa do nada se destrói, tudo se transforma. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que já tudo existiu. Okay. Nós é que reformulamos. Ok, muito bem. Então, voltando, o que é que mudava? Eu mudaria a minha vida praticamente toda. Porque há uma coisa chamada, que é a coisa mais difícil de nós fazer, de uma forma isenta, que é a introspeção. Introspectarmos de uma forma isenta é de uma dificuldade brutal. Sim. Eu de vez em quando ponho-me a tentar introspectar-me e começo a descobrir, e tenho descoberto algumas coisas, outras coisas estão por descobrir, que muito da minha existência assenta em erros. Assenta em erros. Muitos erros cometidos que eu gostava de viajar para trás no tempo, o que não é aparentemente possível, e corrigir, evitar. Ok, qual é que era... Se eu lhe dissesse uma delas, ficava assim. Qual é que era? Jamais em tempo algum eu me tornaria, eu vou cometer aqui uma coisa que isto vai ser complicado, um pecado, mas jamais eu seria apenas um neuropsicólogo. Eu teria sido neurocirurgião e neuropsicólogo ao mesmo tempo. Ok? Não. Ponto 1. Ponto 2, jamais teria seguido de forma quase compulsiva a educação que me deram. Porque achou que foi de alguma forma alguma educação, validação com aquelas normas? Foi uma educação demasiadamente chamemos, vou ser simpático, ortodoxa. Ortodoxa. Isso qual é as legendas por baixo disso? E não sendo simpático, o que é que diria? Do pior que há. Foi qualquer coisa de obrigatoriedade. Eu vou-vos confessar coisas que eu praticamente não olha, muito pouca gente sabe. Muito pouca, e quando digo muito pouca, contam-se por dedos numa mão. Uma das coisas que eu mais tinha gostado de saber fazer era tocar piano. Fui proibido de aprender a tocar piano. Porque aquilo que eu tinha que fazer era ir à catequese e estudar. Ponto final. E todas as coisas que eu fiz na área do desporto, por exemplo, e na área de coisas que eu considero artes, mas não desporto, foram feitas à revelia, às escondidas, porque me eram proibidas. E de que forma é que acha que isso hoje em dia marcou, com certeza absoluta, não é? Marcou-me. O que é que tinha feito diferente? Imagino que agora conseguia andar para trás mesmo, ir ter consigo algures atrás no tempo. O que é que ia dizer àquele miúdo, àquele rapaz, adolescente,
o que é que lhe ia dizer? Imagino que chegava ao pé dele, olha, bater-lhe assim nas costas, quer falar contigo um bocadinho, quer dizer aqui umas quantas Quero falar coisas. contigo um bocadinho e vou-te dizer uma coisa. Jamais vais obedecer cegamente e, por medo, seja lá do que for, às ordens rígidas que te vão dar. Era isso que eu ia dizer. E acha que ele obedeceria a isso? Obedecia. Sem dúvida nenhuma. Conhecendo-me como conheço mal, eu não tenho certezas de nada, mas estou plenamente convicto de que isso, do piano, adoro música, e outras coisas que acabei por fazer à revelia, há uma data delas. Ainda bem. Uma data delas. Eu teria feito de forma, desculpa, o termo é este, descarada, quase impositiva, e dizer, não senhor, eu vou fazer, custa-me custar. Quando estamos a falar aqui em voltar atrás, das suas primeiras respostas foi que teria mudado muita coisa, alguns erros que foram cometidos. Sim, alguns erros que foram cometidos. Isto que estamos a falar, na realidade, não foi um erro, não é? Eu costumo dizer que há duas coisas de que me orgulho. Nunca consumi droga, eu nunca fui preso. Aquilo que o professor pôde controlar, a pessoa controlou e transformou essas derrotas que não teve responsabilidade em vitórias. Às vezes à custa de muita punição. Eu sei, mas foram vitórias. Por isso eu não vejo isto como derrotas. Eu não vejo isso como derrotas, vejo como vitórias, quer dizer, não é? Chegou até aqui um homem brilhante. Eu hoje considero que acabei por ir vencendo, mas houve coisas na minha vida que foram disparates autênticos. Eu cometi muito erro, de que hoje me arrependo. Tipo para além disto que estivemos a falar. Dada a educação espartana, era estar a elogiar demasiadamente os espartanos. Eu não quero elogiar tanto os espartanos, mas dada a educação espartoide, Cretinoide, cretinoide, que tive de duas pessoas. Eu vou aqui fazer uma confissão, que é uma confissão complicada. De duas pessoas sem qualquer tipo de conteúdo emocional, eu podia ter sido muito pior. Sem dúvida nenhuma. Lutei muito contra muita coisa. Mas encantei-me algumas vezes com o consumo. Não foi com o consumo, desculpem. Quando as pessoas criticam a sociedade de consumo, eu rio-me e digo, que diabo, bolas, vocês podem estar a brincar comigo. Consumimos todos. Sim. Não é? O problema é a sociedade de desperdício. Sim. Esse é que é o problema. E desperdicei algumas vezes. Encantei-me com algumas coisas e desperdicei. Desperdiçou aqui tempo? Tempo, matéria. Quem fala em matéria fala em dinheiro, não é? Manel, etc. pode não achar, mas para quem está de fora e para quem não o conhece, não é? Na realidade estamos só a falar. Manel é denso, os pensamentos são perfeitamente perceptíveis, mas é denso. Tenho uma curiosidade. Algo frívolo, absolutamente frívolo, que o encante? Agora respondi-lhe, só sei que nada sei. Chama-se fuga, não é? Não, respondi-lhe, mas não. O professor não é um homem de fugas. Eu não sou homem de fugas. Coisas frívolas. Que o encantem. Tentem. Hoje em dia já nada me encanta em termos de frivolidade. Já nada me encanta nesse sentido. Os meus passados. Olha, então eu vou-lhe dizer, eu vou-vos contar, não é em primeira mão, mas quase. Eu fui fui um habitué da noite de Cascais, um habitué da noite de Paris, um habitué da noite de Bruxelas. Seu bom viver. Fui. Eu vivi em Bruxelas 4 anos, estive a estudar lá. Havia uma figura muito interessante que eles tinham lá, que eram os Locomotive. Locomotive eram os fulanos que puxavam a noite. Eu ganhei 2 Locomotive. Portanto, está a ver a minha fidelidade, as coisas que eu fazia para lá, não é?
Isso foi toda essa fase. Trabalhei em 2 discotecas como DJ. Uou! Sim. Calma! Sim. Ai, que maravilha! Sim. Era um frequentador assíduo de uma discoteca em Paris, que era o Palace. O Palace era a segunda melhor discoteca do mundo, depois do Clube 54 de Nova Iorque. E era um homem que conhecia aquelas coisas todas. Hoje eu vejo isto, foi muito bom, mas eu hoje não repetia mas ó, pessoal, não se pode justificar. Isto é a mesma coisa que a gente olhar para uma fotografia antiga. Mas eu não estou a justificar. Não, mas eu acho que eu estava a dizer, a mesma coisa que a gente pegar numa fotografia antiga em que temos com uma camisola roxa com um peixe sem espinhas. Hoje não vestiste, claro que não, mas naquela altura fazia sentido e acho que fez sentido. E não foi de certa forma a redenção a essa vida espartana, esse início de vida espartano? Se calhar foi. Nunca pensei nisso assim, mas se calhar foi redenção, aceito isso perfeitamente. Pois aceito isso perfeitamente. Como? Foi uma redenção. Então, como dizem os brasileiros, está pago? Está mais do que pago. Não é? Está mais do que pago e sem truco. Olha, foi um gosto. Foi maravilhoso. Eu é que tive, foi um prazer enorme para mim. Mesmo, foi muito bom. Inesperado. Obrigado. Um grande prazer. Eu é que agradeço. Obrigado mesmo. Profundamente. Foi maravilhoso.